O programa a seguir é livre para todos os públicos. Amigos da TV Zoom, estamos iniciando mais um Atualidade Espírita. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que tem por objetivo a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. No dia de hoje, nós temos a presença de um amigo que vem lá de Além Paraíba, Carlos Odilon. Muito obrigada, Odilon, pela sua presença, pelo seu carinho em comparecer ao nosso programa. E sejam muito bem-vindos. Obrigado, Nancy. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom vir aqui conversar mais um pouquinho, trocar uma ideia. Isso é muito importante. É esse o fundamento do nosso programa. Vamos trocar ideias. Odilon trouxe para nós um tema de importância muito relevante. A Terra, evolução material e espiritual. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse nosso planeta tão lindo e tão confuso ao mesmo tempo, não é? De fato. Gostei da colocação, confuso em muitos momentos. Então, eu pergunto para você, por que é importante estudar esse tema? Então, Nancy, é uma pergunta fantástica. E você que está em casa, pensa aqui com a gente. Por que é importante esse estudo? Por vários aspectos. Primeiro, porque conhecendo a nossa história, nós ficamos mais preparados, nós ficamos melhor capacitados para todas essas dificuldades, todas essas transformações. Por outro lado, esse preparo que o conhecimento ele nos fornece, ele é revigorante e nos fortalece, porque em muitos momentos de transição a gente fica com medo. E aí, o que será que vai acontecer? Como que vai ser meu dia de manhã? Será que vai acontecer uma tragédia e tal? Agora, né, nesse nosso momento de mudança de estágio evolutivo planetário, surge aquele medo. E, na verdade, esse aporte de conhecimentos que a doutrina vem trazer em paralelo com os estudos acadêmicos, né, os estudos científicos, faz com que a gente se revigore, sabe? Faz com que a gente se sinta bem e com força para continuar trabalhando, para a gente passar logo por essa transição. E para a gente finalizar essa primeira questão, vamos lembrar o seguinte: o conhecimento da nossa história, do ponto de vista planetário, ele está muito ligado com o conhecimento da nossa história como espíritos. Afinal de contas, nós somos espíritos encarnados no planeta Terra, a grande maioria de nós já há de muito tempo. E veja, o respeito com o passado. O passado nas nossas vidas ele deve ser referência. Quando meu pai e eu dirigimos ainda há pouco de Além Paraíba para cá, o automóvel tem um para-brisa gigante para a gente ter o contato com o futuro, aquilo que está na frente, e tem 3 espelhos retrovisores para que sirva de orientação para o que está acontecendo atrás. Ou seja, o passado ele não é objetivo, ele é orientação. Por isso, 3 retrovisores pequenininhos e um para-brisa gigante. Olhar o passado, conhecer a nossa história material e espiritual para a gente vislumbrar um futuro melhor, mais seguro, mais consciente, mais feliz. Que bom, que bom. Odilon, qual é, na atualidade, a teoria mais aceita no mundo científico sobre a formação da Terra? Então, Nancy, hoje o que é mais aceito no mundo científico é a teoria de que o planeta Terra ele se desprendeu da massa solar. Vamos falar um pouquinho de idade, porque a gente fala assim, eu tenho X anos, estou me sentindo velhinha, eu tenho X anos, estou me sentindo velhinha. Não, olha, o Sol tem cerca de 5,5 bilhões de anos de idade. A Terra é mais ou menos 1 bilhão de anos mais nova.
Então, comparado com a gente, né, a Terra tem mais experiência, já viveu mais tempo. O que acontece? O Sol, quando eu estudei no 2º grau, ele era classificado como uma estrela de quinta grandeza, né? Isso revela um pouco da nossa idade. Hoje não, porque hoje a gente conhece tanta coisa muito maior que o Sol ele caiu na classificação estelar. Ele é considerado uma estrela anã branca, porque comparado à temperatura do Sol, 5.700 graus na superfície, com a temperatura de outras estrelas muito maiores, muito mais quentes, o Sol, uma estrelinha anã, friazinha, não representa assim, né? Um volume muito grande. O que acontece? No início da vida do Sol como estrela, você imagina uma grande massa gasosa, porque o Sol basicamente é constituído de hidrogênio e hélio, rodando numa velocidade absurdamente alta. O que acontece? Pedaços de massa se desprenderam do Sol. Esses pedaços de massa formaram, dentre outros corpos, como alguns cometas e tal, os planetas conhecidos do Sistema Solar, inclusive a Terra. A Terra é, então, um pedaço de massa que se desprendeu da massa solar quando ele tinha mais ou menos 1 bilhão de anos de idade. E cabe uma questão curiosa. Por que Plutão, há algum tempo atrás, deixou de ser planeta? Porque, veja, se esse copo representa o nosso Sol, se pedaços de massa se desprenderam dele, esses pedaços de massa estão mais ou menos no mesmo plano. Ou seja, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, está todo mundo no mesmo plano e rodando no mesmo sentido, porque eles tiveram o mesmo impulso. Plutão não. Plutão ele é retrógrado e inclinado. O que isso quer dizer? Quer dizer que Plutão roda ao contrário dos outros e num plano inclinado. Ele, então, não nasceu de uma massa que se desprendeu do Sol. Plutão foi capturado pela gravidade solar. Ou seja, se você gosta de estudar a questão das adoções, Plutão é um filho adotivo do Sistema Solar. Essa é a teoria científica mais aceita na atualidade, praticamente irrefutável nos dias de hoje. E o que a doutrina espírita diz a esse respeito? Fantástico. A doutrina espírita faz algumas citações muito significativas. Partindo sempre das obras básicas, nós vamos encontrar na Gênese, logo ali nos capítulos iniciais, uma sequência das teorias que Allan Kardec relata, que eram as teorias da época, que se falava acerca do nascimento do planeta Terra. Uma dessas teorias está colocado lá na Gênese como a teoria da condensação. Isso. Só mudou o nome, hoje teoria gravitacional. Só mudou o nome, porque, na verdade, o que está descrito na Gênese por Kardec é exatamente o que a ciência coloca nos dias de hoje. E tem mais, você que está em casa, que gosta de ler, que gosta de pesquisar, procure o livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Nós comentávamos aqui ainda há pouco, né? Isso. No nosso bate-papo. A Caminho da Luz é o livro que tem basicamente toda a história do ponto de vista espiritual, do ponto de vista dos espíritos reencarnantes, tem toda a história do planeta Terra. E logo nas páginas iniciais, o Espírito Emmanuel vai falar o seguinte: existe nas proximidades do Sistema Solar uma comunidade de espíritos puros que rege a harmonia do Sistema Solar. Essa comunidade de espíritos puros já se reuniu em favor da Terra 2 vezes. Sim. A primeira delas foi quando a Terra se desprendeu da massa solar e essa massa foi entregue a Jesus, o nosso governador, desde aquela época. Ou seja, a narrativa, a história de Emmanuel confirma a teoria científica vigente hoje e confirma Allan Kardec em A Gênese. Só para finalizar essa questão, porque você já deve estar curioso e curiosa em casa, né? Qual foi a segunda vez que essa comunidade de espíritos puros se reuniu em favor da Terra? Foi para programar a encarnação de Jesus aqui conosco.
Sim, ele esteve presente durante toda a formação. Todo o tempo. Ele cuidou dos mínimos detalhes, porque quando nós observamos, Odilon, as coisas mais pequeninas, que às vezes parecem tão insignificantes, no seu contexto elas são tão complexas. Às vezes uma planta, né? É tão complexo aquilo, é tão perfeito, que a gente diz, meu Deus, quem poderia ter criado isso? De fato, não é? Tão perfeito, tão harmonioso, que impressiona. Então ele esteve presente, quer dizer, isso demonstra também que Jesus, naquela época, já era um espírito puro. Com certeza. Não é? Com certeza. E quando Deus confiou a ele esse processo de formação e gerenciamento do nosso planeta, é porque sabia que ele tinha esse potencial todo e que levaria à frente toda... Então, quando nós olhamos o nosso planeta, sem olharmos essas questões, né? Eu costumo dizer que nós olhamos muito como se estivéssemos olhando uma árvore de Natal cheia de luzes e nós vemos sempre a luzinha que está apagada, né? As outras estão todas piscando, mas nós vemos a que está apagada. Então, o nosso planeta tem problemas? Tem. Mas ele é tão lindo, ele é tão exuberante, ele é tão perfeito, a natureza em si é tão perfeita, que se nós dispuséssemos a olhar e a contemplar e vivenciar, né, as coisas boas, nós não teríamos tantas ideias negativas e nem tantos momentos tão difíceis. Porque quando você vai para um lugar onde você pode observar a natureza como ela é, né, sem a ação do homem, você se encanta, todo mundo se encanta. Né? Porque tudo é perfeito, né, na natureza, tudo é perfeito. Inclusive a nossa saúde mental Exatamente, seria melhor. É isso aí. Agora, como é que foram os processos iniciais de transformação da Terra durante essa formação dela? Então, Nancy, o que acontecia? A Terra, como ela se desprendeu da massa solar, ela tinha de composição os materiais que formam o Sol. E tinha temperatura solar. Sim. A superfície solar, mais ou menos 5.700 graus. Quem quiser saber mais ou menos quanto é isso, faça uma visita ela em Paraíba em janeiro. Dá mais ou menos 5.700 graus, 5.800 na praça. A gente começa a fazer a fotossíntese. Nós brincamos o seguinte, lá em Belém, Paraíba, temos 2 estações do ano, verão e inverno. Inferno. Mas então, a Terra precisava de passar por processos de resfriamento e algumas adaptações. E também era necessário fazer o quê? Um aporte de materiais. O que é um aporte? Precisava de trazer para a Terra materiais que nós não tínhamos e que são essenciais à vida que nós conhecemos hoje. O que acontece? A vida que nós conhecemos hoje, ela é extremamente dependente de um elemento químico que nós conhecemos como ferro. Por exemplo, você que está em casa, você machuca, corta lá o dedo, um ferimentozinho qualquer, começa a sangrar, e logo a maioria de nós, o que faz? Repete aquele comportamento aprendido lá no reino animal. Lambe. Porque nos animais a saliva é um antisséptico e é também um coagulante. Então a gente lambe. E o que a gente sente? Gosto de ferrugem. Nosso sangue tem uma parte líquida, o plasma, e tem a papa de hemácias, que é a parte sólida. As hemácias são células feitas essencialmente de ferro. Essencialmente. Então, a vida como nós conhecemos hoje é dependente do ferro. Sem dizer de toda a estrutura e a infraestrutura acerca da tecnologia, da construção civil e tudo que nós conhecemos depende de metais ferrosos. Então, era necessário trazer ferro para a Terra, porque o Sol ele é basicamente constituído de hidrogênio e hélio, não tem ferro, portanto, inicialmente a Terra também não tinha. A rotação da Terra era muito rápida. Um dia tinha aproximadamente 5 horas. 2 horas de noite e 2 horas de dia. Então, você que reclama que dormir 8 horas é pouco, imagina dormir 2 horas e meia. Ia ser complicado, né? O que acontecia? Era necessária espiritualidade, então, providenciar alguma transformação. Um grande meteorito chamado Theia, ele tinha quase que 1/4 do tamanho da Terra.
e ele era um meteorito totalmente ferroso, uma bola de ferro. Ele veio e colidiu com o planeta Terra. Nessa colisão, o que aconteceu? Como a temperatura da Terra era muito alta, parte desse meteorito se derreteu e começou a formação da crosta da Terra. Parte desse ferro do meteorito Theia está circulando no nosso sangue hoje. Por isso, os mais românticos vão dizer que nós somos formados de pó de estrela. É a isso que eles se referem. A outra parte desse meteorito ele foi incorporado no núcleo e formou o núcleo ferroso que nós temos. Curiosamente, esse impacto de Theia com o planeta Terra em formação desacelerou a rotação do planeta e passamos a ter um dia de 24 horas, 23 horas, 56 minutos e alguns segundos. Propiciou o dia como nós conhecemos hoje. E outras considerações interessantes. Uma parte do planeta Terra foi ejetada para fora e formou a Lua. A Lua. A Lua, ela é uma das grandes responsáveis pela vida nos mares e nos oceanos. Porque não fosse o exercício da gravidade lunar em cima das águas oceânicas, provocando as marés, as ondas e tal, os oceanos seriam uma grande poça de água parada. Então, olha como que a espiritualidade é brilhante. Aí você me pergunta, curiosamente, de onde veio Theia? Veio de fora do sistema solar. Theia, ela participou, né, de uma estrela extremamente grande, muito maior do que o Sol, que chegou no final da sua vida, para a astronomia, né, o final da vida de uma estrela, a morte da estrela, uma das formas de uma estrela morrer, na verdade ela não morre, ela se transforma, é uma grande explosão. Isso. Essa explosão jogou muito material fora. E esses materiais, logicamente, eles não são descartados. Deus emprega cada fragmento dele. Um fragmento dessa estrela que havia terminado a sua vida como estrela, caiu aqui na Terra para iniciar processos que forneceriam a nossa vida. Curiosamente, para você que está em casa, eu trouxe duas curiosidades. Esse indivíduo aqui é um pedacinho de Theia, é um meteorito. Vamos mudar de câmera? Para essa agora? Isso. É um meteorito. Esse meteorito ele tem uma forma clássica, é um meteorito ferroso, em formato de gota, e ele tem mais ou menos 10 bilhões de anos de idade. Ele é mais velho do que o Sol. Nasceu junto com alguma estrela, que entrou em colapso e jogou o material fora, porque chegou no final da sua vida útil, e veio cair aqui na Terra, na forma de uma estrela cadente. Olha que fantástico. Que interessante. É um primo distante de Theia. Trouxe ainda um outro meteorito. Esse meteorito é menos clássico porque ele não tem o formato de gota. O que acontece? Esse indivíduo, quando caiu no planeta Terra, o planeta Terra ainda estava em vias de formação. Então ele foi moldado, ele foi totalmente lapidado pelos processos geológicos e essa superfície aqui mostra que ele foi quarticilizado. O que é isso? Ele foi polido por processos geológicos do planeta Terra. Esses corpos chegam até nós todo o tempo. E no universo, eles são grandes agentes da espiritualidade para obras que estão sendo realizadas. Que interessante. Eu estava lendo esse livro, A Caminho da Luz, e no primeiro capítulo ele diz assim, eu até anotei aqui, a Lua é a âncora de equilíbrio terrestre nos movimentos de translação. Sim, Né? sim. Que você disse que ela é tão importante na Revolução das Marés e ela é também muito importante no nosso movimento de translação. Exatamente. Né? Porque a Terra ela tem o eixo inclinado. Esse eixo inclinado, ele tem uma certa estabilidade por conta do equilíbrio que a Lua faz. E esse eixo inclinado faz com que nós tenhamos as estações do ano, porque se o eixo da Terra fosse vertical, nós não teríamos estações do ano. Isso. É fantástico. A espiritualidade, né? É fantástica. Odilon, só vou pedir licença a você para a gente fazer um breve intervalo, mas nós já voltamos já com os nossos amigos para esse assunto tão interessante de hoje.
Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Estamos de volta hoje com o nosso amigo Carlos Odilon, de lá de Além do Paraíba, trazendo para nós o tema Terra, Evolução Material e Espiritual. Odilon, eu gostaria de perguntar para você o seguinte: durante esse processo, a Terra tinha algum outro objetivo espiritual ou era só um canteiro de obras, né, da sideral? Quer dizer, na formação dela, nesse período de formação, ela tinha um outro objetivo? Algum objetivo? Tinha sim, Nancy. Nesse momento, o planeta Terra era um mundo transitório. O que é um mundo transitório? É um mundo, é um planeta desprovido de vida orgânica, que serve de pouso e repouso para os espíritos desencarnados, lógico, em regime de migração e transmigração. Aqueles espíritos que estão indo de um ponto ao outro do universo, que precisam parar para descansar um pouco, para reaver as energias e tal, eles se utilizam dos planetas transitórios, e a Terra era um. André Luiz cita muito isso nas suas obras, né? Alguns mundos que ele visitou que eram mundos transitórios. E ele fala, inclusive, que aqui no Brasil nós temos uma dessas colônias, né, bem próximas da Terra, um mundo transitório. Então, ela já serviu como um mundo transitório também. Serviu. Né? E do ponto de vista material, o que caracteriza um mundo transitório? Quer dizer, do ponto de vista material, é a ausência de vida orgânica. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 236. E você que está em casa, vai lá, faz uma pesquisa, né? A questão de número 236 tem 236A, B, C, D e E. 5 questões falando sobre os mundos transitórios e esse momento evolutivo do planeta Terra. E quando que ela deixou de ser um mundo transitório? Deixou de ser um mundo transitório com o aparecimento da vida orgânica. Da vida orgânica. Muito bem. Você citou o aparecimento dos seres vivos na Terra. E o fato dos seres vivos se multiplicarem e alguns até se extinguirem, né? O caso dos dinossauros. Sim, alguns se extinguiram. Né? A teoria mais conhecida a esse respeito é a teoria de Darwin. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ela, é tão interessante. Então, sou apaixonado por Darwin. A gente tem que ter até que ter algum cuidado para eu não me empolgar aqui. Darwin, ele estabeleceu a teoria da evolução e seleção natural das espécies. E essa teoria mostra como que as espécies foram evoluindo, como que chegaram aonde estão hoje, tudo isso do ponto de vista material. É uma teoria fantástica, data de 1859. Isso, E vale lembrar que a doutrina espírita data de 18 de abril de 1857, ou seja, antecedeu Darwin em 2 anos. Só que Darwin, ele realizou seus estudos acerca da evolução dos seres vivos, estudos irrefutáveis. E a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, de 18 de abril de 1857, das questões 585 a 614, Allan Kardec faz um panorama evolutivo do elemento inteligente do universo. Sim. Ou seja, a doutrina espírita trata da evolução do elemento inteligente do universo até chegar na condição de espírito, e Darwin trata do ponto de vista material dessa evolução. E como é que ele chegou a essa conclusão? Então, Darwin, ele trabalhou com fósseis. O que são os fósseis? São os restos dos corpos dos seres vivos, que ficaram preservados por processos geológicos e químicos, e a observação desses fósseis fez com que Darwin montasse várias sequências.
observando as sequências da evolução das transformações de vegetais, de animais e de hominídeos. Hominídeos são os nomes científicos para os nossos antecessores, os seres humanos. E será que nós podemos enxergar, do ponto de vista espírita, né? O que teria sido Darwin? Dá para fazer uma conexão dele com Kardec? Tenho 3 horas, pelo menos. Nancy, a conexão é total e fantástica. A doutrina espírita, ela só não concorda com Darwin em um ponto. Eu vou citar para vocês. Que imagina o seguinte, Darwin montando ali a sequência evolutiva dos fósseis que ele foi encontrando, tanto vegetais, quanto animais, quanto hominais, em determinados momentos ele não achou um fóssil que acompanhasse aquela sequência, como se a evolução tivesse dado um salto. Exatamente. O que muitos chamam de o elo perdido da humanidade. E temos vários. Temos elos perdidos no reino vegetal, no reino animal, no reino nominal. O que é isso? É um momento evolutivo que Darwin não conseguiu explicar. E ele buscou um recurso. Ele chamou de mutações aleatórias ou espontâneas. Nós, espíritas, não podemos acreditar em nada aleatório ou espontâneo. Todo efeito provém de uma causa. Quanto mais perfeito é o efeito, mais perfeita é a causa. O que acontece? O único ponto em que a doutrina espírita vai divergir de Darwin é esse momento das mutações aleatórias ou espontâneas. No entanto, o espírito André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, você que está em casa, que não conhece, não teve essa oportunidade ainda, vai lá na Casa Espírita. Se não quer ir na Casa Espírita, quer olhar agora, vai na internet, tem para fazer o download. Tem. O Google é o meu pastor e nada me faltará. Vai lá e baixa esse livro, é uma obra fabulosa. Ali, o espírito André Luiz, ele faz um apontamento, dizendo que o elemento inteligente do universo, aquele material que mais tarde vai despertar como espírito, mas então o elemento inteligente do universo, em vários momentos da humanidade, ele fica no plano espiritual em câmaras especiais, recebendo vibrações e tratamentos especiais, para quando retornar ao mundo material, colaborar com as suas espécies, vegetais, animais e tal, com aquilo que nós vamos conhecer como mutações aleatórias ou espontâneas. Ou seja, a mudança vem do plano espiritual para o plano físico. Para o plano físico, exatamente. Lá é o lado inteligente, lá é o lado, vamos assim dizer, real. Aqui nós estamos somente num momento material evolutivo. As grandes evoluções acontecem muitas vezes no mundo espiritual. Agora, Odilon, durante muito tempo falou-se, e a gente tem acompanhado isso, que o homem surgiu a partir do macaco, né? Você acha que existe alguma coerência nisso? E o que o Espiritismo diz a esse respeito? Eu acho fantástico isso, porque muitas pessoas ficam incomodadas. Mas nunca ninguém perguntou ao macaco se ele fica incomodado, porque eu tenho a impressão que alguns de nós devem envergonhar os macacos em muitos momentos. Veja, não há incoerência nenhuma nisso, incoerência alguma. A doutrina espírita, mais uma vez voltando à obra básica, a Gênese, lá no capítulo 11, item 15, Allan Kardec faz exatamente essa digressão. Será que foi possível que os primeiros espíritos, que eram espíritos primitivos, reencarnassem se utilizando de corpos primatas? E a espiritualidade mostra que sim, não há inconveniente algum. Veja, o corpo primata era um corpo que já tinha milênios de elaboração. Então já tinha certos circuitos orgânicos específicos e poderia servir de habitat para as primeiras reencarnações espirituais. Afinal de contas, não é o corpo que determina a evolução do espírito, é o espírito que impulsiona a evolução do corpo. Está no Livro dos Espíritos. Não são os órgãos que fornecem as habilidades. São as habilidades, ou seja, o espírito, que impulsiona o desenvolvimento dos órgãos.
A diferença lá no primata entre aquele eixo dos primatas que deu origem aos macacos de hoje e o outro eixo que deu origem aos nossos corpos físicos é que este último eixo tinha um espírito encarnado e o primeiro eixo não. Tinha somente aquela alma limitada de que são dotados os animais. Está lá no Livro dos Espíritos. Uhum. Então, e como é que nós podemos entender, né? Desde o aparecimento do homem na Terra, quando você diz que a Terra começou sendo um mundo transitório, e depois foram aparecendo os seres vivos, e hoje, que momento nós estamos? Momento evolutivo nós estamos? Aquele primeiro momento, né, dessas primeiras reencarnações, vou contar só uma curiosidade. O primeiro hominídeo, o primeiro fóssil hominídeo encontrado no planeta Terra é um esqueletinho que ganhou o nome de Lucy. É uma mulher, data de 3.200.000 anos. Ela é uma africana, tá, gente? Você que tem um pouquinho de preconceito, olha, joga no lixo rápido. É uma mulher, é uma africana, foi classificada como uma Australopithecus afarensis, porque foi encontrado na região do deserto de Afar, região correspondente à Etiópia, nos dias de hoje. Então, pessoal, a humanidade nasceu na África, tá bom? Então, naquele período das primeiras reencarnações, nós éramos um mundo primitivo. Um mundo primitivo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens de 8 a 12. É um mundo destinado às primeiras reencarnações dos espíritos, as nossas primeiras reencarnações. Mais tarde, quando naquela época nós éramos mais instintos do que inteligência. Quando a inteligência tomou conta e passamos a ser um pouco mais inteligência do que instintos, chegamos nos dias de hoje, que é um mundo de provas e expiações. Também está lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens de 8 a 12. Mundo de provas e expiações. Pois bem, e o que você pode nos dizer sobre essas crises que nós estamos atravessando no mundo atualmente? Isso tem a ver com a transformação que nós estamos esperando que aconteça ou que está acontecendo? Tem tudo a ver, Nancy. Veja o seguinte, para que a gente não fique tomado de medo, pavor e tal, acerca dessas transformações, nós já vivemos uma transformação significativa, que foi a passagem do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Agora nós estamos indo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Toda mudança, ela exige um certo esforço, toda mudança, ela exige atitude diferenciada. Ela exige que a gente largue velhos comportamentos e assuma novos comportamentos. Essas agitações morais que nós estamos vendo, porque, na verdade, veja, a crise econômica, a crise social, seja a crise social instalada no nosso Brasil, nos nossos países vizinhos, ou lá fora, na Síria e tal, ela tem como fundo o elemento ético, o elemento moral ainda deficiente, ainda precisando de retrabalho. Essas crises, elas têm como objetivo principal, né, separar o joio do trigo. Separar aqueles espíritos que ainda não conseguem acompanhar um mundo de regeneração daqueles outros que já conseguem acompanhar um mundo de regeneração. E o que é regeneração? Já vi muita gente divagando ideias terríveis sobre o mundo de regeneração, que é um mundo de paz, de tranquilidade, de anjinhos tocando harpa no reino dos céus. Isso é um inferno, gente. Isso não é o céu. Não, isso não é o céu, não. Quando a gente leva um tombo e faz um ferimento extenso na pele, a gente rala ali a pele, o que acontece? As partes mais profundas da nossa pele ficam expostas. Dói, sangra, e a gente tem que fazer alguma coisa para não haver uma infecção daquele tecido. Primeiro, a gente tem que lavar bastante e pensa no negócio dolorido, lavar uma pele ferida. Depois a gente tem que passar antisséptico. E eu me lembro da minha mãe hoje, na espiritualidade, desencarnada,
Minha mãe vinha com um vidrinho, dentro desse vidrinho tinha ali um pincelzinho para passar, se chamava mertiolate. Aquilo era o fel de Satanás. Doía só de olhar. Acho que meu pai aqui presente, sempre me acompanhando, acho que meu pai tinha que me segurar muito para a mãe passar aquele negócio. A gente tinha que passar Tinha trauma, né? Não tenha dúvida, trauma. Né? Hoje, clorexidina sódica, uma beleza, não dói. Tem até mertiolate em spray. O que acontece? Tinha que fazer todo esse processo e depois enfaixar. Depois que enfaixava, que a gente voltava da luz do fim do túnel, né, de volta, o pico de dor diminuía, a gente ficava tranquilo, tinha uma noite tranquila, mas no dia seguinte tinha que tomar novos cuidados, tirar aquela faixa, a água drenada com um pouco de infecção, transformada ali no exudado, grudava aquelas ataduras todas, outra dor, outro pico de dor, tirar a atadura, lavar, passar mertiolate outra vez. Isso. A gente via a luz do fim do túnel e voltava. Outro pico de dor. Só que como processo de cicatrização, que nós vamos conhecer como processo de regeneração dos tecidos, a dor vai diminuindo, o curativo vai sendo menos penoso, o mertiolate vai ardendo menos e nós vamos ficando curados. Um mundo de regeneração é um mundo onde as dores físicas cedem lugar às dores morais. E nós, não tendo mais que nos preocupar com as dores físicas, porque a ciência médica vai dar conta de todas elas, vamos nos preocupar somente com as dores morais. Vai ter dor moral? Vai. Mas os picos de dor vão sendo mais espaçados e vão sendo menos intensos, para que a gente possa cuidar de outros valores éticos, outros valores morais. Isso é regeneração. Nossa, bastante elucidativo, claro, para a gente entender. Que bom que você gostou. Bom. Muito bom. Odilon, nós teríamos aqui uma conversa para horas. Com certeza. Então eu convido você a voltar no nosso programa, ou comigo, ou com o Sandro, para a gente continuar esse assunto tão importante para todos nós, para aqueles que são adeptos da doutrina espírita e aqueles que não são, né? Para esse conhecimento tão importante dessa relação que existe entre o mundo material e o mundo espiritual. Né? Porque às vezes nós nos preocupamos tanto com os nossos pequenos problemas do dia a dia e nos esquecemos que esse mundo, esse nosso planeta, ele é tão pequenino diante dos outros, mas tão importante, né? Tem uma importância muito grande com relação aos cuidados que a espiritualidade tem com esse nosso planeta, né? Para nós ele é o melhor. Para nós ele é o melhor, né? No nosso estágio evolutivo é aquele que mais representa o que ainda nós somos. Sim. Né? E essa transformação que você disse, que nós estamos passando, muitas pessoas acreditam que vai acontecer num passe de mágica. E a gente sabe que não é assim. De forma alguma. Que não é o mundo que tem que se transformar, mas são as pessoas que têm que estar prontas para viverem num mundo melhor. Né? De fato. Né? Perfeito. A Terra há de ser um mundo melhor, quando nós formos melhores. Não teria usado palavras melhores. Muito obrigada a você e disponha do nosso programa sempre que desejar. Da nossa hospitalidade de Friburgo, sempre que você quiser, nós estamos aqui. Obrigado, Nancy. Obrigado para você que nos acompanhou aí esse tempo, que vai nos assistir pela internet depois. Espero que você também tenha aprendido alguma coisa aqui conosco, porque o nosso papo foi muito agradável. Eu aprendi bastante aqui hoje também. E terei muito prazer em retornar numa outra oportunidade. Que bom. Então, queridos amigos, nós vamos encerrando o programa desta semana, pedindo a Deus que nos dê uma semana de muita paz, de muito trabalho, mas, acima de tudo, de vivência do Evangelho de Jesus. Fiquem com Deus. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.